Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no teu coração nesta noite. E Deus está no templo da igreja, espaço físico. Deus está no templo do teu coração, da tua vida. Você é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Que Deus continue te abençoando, falando ao teu coração e creia que Deus é Senhor da sua vida. Que Deus tem te abençoado, tem cuidado de você. E nesse momento gostaria de deixar uns versos da palavra de Deus lá em Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Um texto que fala profundamente ao nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, uma coisa, nós como servos de Deus, homens e mulheres que são tementes ao Senhor, são discípulos que buscam ao Senhor, nós precisamos buscar Deus em primeiro lugar, crendo que Ele cuida de nós. E Ele sabe o melhor. Aquilo que nós precisamos. E nos braços do Senhor nós nos aquietamos. Então que você possa descansar em Deus. Saber que Deus tem cuidado de você. Então busque em primeiro lugar a palavra de Deus na sua vida. E todas as coisas vos serão, derramada sobre a sua vida o milagre e o poder de Deus. Então vamos adorar a Deus com este belíssimo cântico para louvor e adoração ao nosso Deus.
Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
Que maravilha ouvirmos uma mensagem tão bonita através desse cântico. E Colossenses 1,16 diz que nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Que doce nome, esse nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor Jesus seja a honra, a glória e a adoração pelos séculos dos séculos. Então, nesse momento, vamos estar meditando na palavra de Deus. O que Deus tem para falar ao teu coração, o que Deus tem para falar ao meu coração. Com certeza, o Senhor tem algo para falar no nosso coração. E vamos fazer a leitura hoje baseada em Salmos, de número 46, do versículo 1 ao versículo 11. Então vamos ler juntos. Se não tiver como você ler, ouça. E que a palavra de Deus possa ficar guardada no teu coração. Então, salmista, Salmo 46, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim a palavra do Senhor ao seu coração e ao meu coração. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha! Ouvimos uma palavra abençoada, onde fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Essa é a nossa meditação desta noite. Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos buscar mais a presença do Senhor. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, nós elevamos a nossa voz ao teu trono de graça, suplicando a tua misericórdia sobre nós, a tua revelação, o teu agir. Fala a este homem, a esta mulher, fala ao nosso coração, fala ao coração desta criança, ao coração dessa vida, Pai, que está ouvindo essa mensagem, que às vezes nem te conhece, mas sabe que no fundo do seu coração precisa de estar na tua santa presença, precisa te buscar. Ó Deus, fala ao nosso coração, nos ilumine. Venha com teu poder e graça agir na nossa vida, no nosso coração. Tudo que fizermos seja para a honra e glória do teu nome. No nome daquele que vive e reina para todos sempre, que oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade. Precisamos mesmo de buscar a Deus, colocar nossa vida no altar do Senhor. Esse salmo tem também como
o seu título em cima, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nesta noite. E como diz mesmo a leitura bíblica, que nós lemos, se você for ver na sua Bíblia, em cima, vai estar endereçado, escrito que esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré. Então, o seu autor desse salmo é os filhos de Coré. E não é o salmo capítulo 46, é o salmo de número 46. Por quê? Porque são vários salmos, né? Vários autores, alguns salmos nem se sabe quem é o autor. Então, por isso não fala salmos, livro de capítulo, mas apenas número. E esse aqui, como alguns outros, é endereçado aos filhos de Coré, que tiveram lá um momento único, tiveram a sua experiência com Deus. Nós fomos observar, talvez você olhando mais minuciosamente na sua Bíblia, você vai ver que os salmos são divididos em livros. O livro 1 vai do número 1 ao número 41. O segundo livro vai do 42 ao 72. O 3 do 73 ao 89. O quarto do 90 ao 106. E o quinto do 107 a 150. Se você ver bem, no começo desses salmos que eu te falei, vai estar bem, né, nítido e aparecendo que começa um novo livro. Né? Logo do título vai estar livro 2, Salmos 42 a 72. Então já ministrei outra vez no livro primeiro de Salmos, que antes era dividido, agora juntou todos. Ministrei sobre o capítulo 14. O Salmo de número 14. E agora então sobre o número 46, que fala desse tema maravilhoso, nosso refúgio e fortaleza. E é verdade, né, que quando o povo de Deus subia para adorar a Deus no templo de Salomão, lá em Jerusalém, eles iam cantando e adorando com salmos, louvando a Deus. E esse salmo escrito por esses filhos de Corá, né, como diz ali na própria palavra, a própria Bíblia explica que eles eram levitas, lá em 1 Crônica 9, 19. E ainda em Crônicas, capítulo 26, versículo 1, nos diz ainda sobre esses filhos de Corá levitas. Quanto aos turnos dos porteiros dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Então, além deles serem levitas, eles também eram porteiros que cuidavam da porta da casa de Deus. E lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 19, ainda confirma isso, que eles eram cantores também, os levitas, adorando ao Senhor. Os filhos de Corá também foram contados entre os levitas que louvavam a Deus em alta voz. Você pode lá depois ler lá, conferir, olhando esses textos. Então, que maravilha, que bonito, né? Podemos observar que eles deixaram esse texto da Sagrada Escritura para nós. Por quê? Porque foi algo que eles vivenciaram. O contexto histórico aonde aconteceu, por que eles escreveram esse Salmo de número 46, está, segundo alguns estudiosos, baseado lá na época do rei Ezequias, que quando o exército da Síria ia invadir Jerusalém, fizeram um cerco e já haviam conquistado outros reinos. O rei Ezequias ficou muito preocupado e só tinha uma solução: clamar a Deus, buscar a presença de Deus. E aí você pode conferir lá em 2 Reis 18 e 19 e Isaías, grande profeta Isaías, capítulo 36 e 37. E lá em Isaías 37, versículo 36 e 37,
nós podemos ver a resposta de Deus ao rei Ezequias, do grande livramento que Deus deu naquele momento de grande tribulação e aperto que estava aquele rei com o seu coração, a sua vida ali no seu reino. Que diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e foi, e voltou, e ficou em Nínive. E continuando lendo, você vai poder observar que lá ele foi adorar ao seu Deus no templo que ele servia os deuses pagãos, e seus próprios filhos o mataram. Então nós podemos observar como Deus dá livramento, como Deus age para libertar o teu povo de todo mal, de toda opressão. Então, para nós meditarmos, né, o que esse salmo tem para falar conosco, ao nosso coração, ao meu e ao seu, podemos, em primeiro lugar, pensar que Deus está no controle de tudo. Os primeiros versos do versículo 1 ao versículo 3 fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que não temeremos, né, aqui as situações da natureza, porque Deus está conosco, é o nosso refúgio e fortaleza. Podemos estar com tudo de perna para o ar, né? A nossa vida, né? A família, as finanças, a saúde, e a gente vê a economia, né? A gente vê os políticos, está todo mundo preocupado, ansioso, estressado, nervoso, e até alguns que andam adoecendo por causa disso. Então, uma coisa nós temos que pensar que Deus está no controle de tudo. Deus, nada escapa o seu olhar e o seu controle, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus tem todo o poder, Ele está presente, Ele não é um Deus ausente e é um Deus que sabe todas as coisas. Ele é um Deus que vai no passado, que vem no presente e que vai no futuro. Parece um filme de ficção, mas é isso, esse nosso Deus, Ele tem todo o poder. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Nós conhecemos o ontem, sabemos que estamos vivendo hoje e o amanhã não nos pertence. Nós não sabemos o que vai ser o amanhã. E nisso alguns podem até pensar, se Deus, esse grande Criador, que cuida, que tem todo o poder, por que deixa acontecer essas coisas? Porque essas tragédias têm acontecido e essa pandemia que estamos vivendo aí, desse vírus, tem, né, ceifado vidas, e não poucas. E não só, como dizem antes, que era só para os idosos, agora a gente vê que jovens e moços, adolescentes também morrem por causa disso, por causa dessa terrível infecção. Esse vírus tem matado muitas pessoas e não escolhe classe social, nem pessoas e nem idade. Então, se Deus é esse grande Senhor que fez todas as coisas, por que então permite tudo isso? E aí então nós pensamos e vamos ver lá voltando ao tempo, né, século XIX, o teólogo e filósofo William Paley, olhando, fazendo analogia do relógio, né, ele olhou que para se fazer um relógio precisa ter também ali uma pessoa, um inventor, uma pessoa que vai fazer um desenho, que vai inventar tudo aquele equipamento que tem no relógio, todos aqueles pequenos componentes, e é tão complexo. Então, observando isso, ele pensou que Deus, né, também é um relojoeiro,
que fez todas essas coisas, o mundo, tudo que existe nos mínimos detalhes. Ele também diz que Deus, apesar de fazer todo esse mundo tão complexo, se esqueceu. Né? Com certeza não ficou cuidando do que deveria. E posterior a ele, já no século XX, nós então encontramos Richard Dawkins, que no século XX, ele era biólogo e escritor britânico, embasado nos ensinos de William Paley. Ele vai acrescentar que esse relojoeiro, ele é cego. Além dele não ter cuidado de estar dando manutenção nesse relógio, ele também é cego. Então fica para nós pensarmos, se tudo que existe é comparado a um grande relojoeiro que é cego, como ele poderia fazer tantas coisas e com tanta perfeição? Se formos olhar para um relógio, precisa de alguém para dar corda para consertar. E nós vemos que o mundo não precisa de conserto, está caminhando. E nós somos a obra-prima de Deus, diferente de um computador de última geração que processa dados, rapidamente, mas que sempre precisa de alguém para estar ligando, para estar digitando dados, para estar passando informações. O ser humano não precisa disso, ele deita, ele levanta, ele constrói, destrói, se alimenta, prepara o seu alimento. Deus é muito mais do que apenas um relojoeiro. Deus é o Criador, Deus é Senhor de todas as coisas. Deus não deu presente. Deus não abandonou a sua criação. Moisés, um grande líder, chamado por Deus para libertar seu povo do Egito, chegou certa época que ele disse para Deus: se o Senhor não continuar caminhando comigo, eu não irei continuar nessa caminhada. Lá em Êxodo 33, versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então Moisés conhecia Deus, tinha intimidade com Deus, e ele chegou ao momento da sua vida que ele falou: se Deus não estiver comigo, a sua presença, eu não quero continuar nessa caminhada. Olha que maravilhoso, que bonito, que tremendo. E esse Deus maravilhoso que nós seguimos, que cuida de nós, que não nos abandona. E o pastor presbiteriano inglês, Matthews Henry, ele nos diz que o Senhor nos socorre na hora certa. Ele não chega atrasado. E aí com certeza você pode estar lembrando como eu, lá, da época de Lázaro, que Jesus, quando chegou até as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, para ver o seu amigo, Lázaro já estava morto fazia 4 dias. Ele chegou atrasado, perdeu o ponto. Não, muito pelo contrário. O Senhor chegou na hora certa, porque era aquele momento, aquele fato ali, era aquela hora que tinha que chegar para trazer de novo a vida do seu amigo Lázaro. Que maravilha. E Matthews Henry diz que ele é um socorro bem presente e oportuno quando as coisas chegam ao seu limite extremo e quando o alívio é mais esperado. Deus chega na hora certa, ele não chega atrasado. Ele é um Deus sempre presente. Mas aí então você pode pensar, mas e as tragédias que têm acontecido no mundo? Essa pandemia não é apenas mais uma? É verdade. Se formos ver e olhar para o passado, ter tsunamis
avassaladores já aconteceu, como lá em dezembro de 2004, 9,3 graus de magnitude. Foi terrível, né, esse tsunami que ocasionou, né, mais de 220 mil vítimas. Aconteceu no Oceano Índico, chegando até a Tailândia, a Índia e o Sri Lanka. Isto é, registra esse acontecimento. Se formos pensar, parou por aí? Não, não parou. Se formos observar o terremoto no Japão em 2011, que também ceifou mais de 13 mil vidas. E muitos ainda ficaram sem achar os seus entes queridos. O mundo da educação registra isso. Vamos pensar em outros fatores da natureza, como a seca, que o ano passado estávamos todos passando aí preocupados com a seca e desesperados. E se formos ver, né, e lembramos muito, já lembrei algumas vezes na igreja, sobre o Mar de Aral, que está localizado entre o Cazaquistão e o Uzbequistão. Em 1950, ele era o quarto maior do mundo. Era considerado como o estado do Rio de Janeiro e a Lagoa junto. E hoje ele está quase seco. A Super Abril registra isso. Então as pessoas falam, tá vendo, pastor, olha a situação, como é que estamos. Não, Deus está no controle de tudo. Deus permite essas coisas para mostrar ao ser humano que precisa de buscá-lo, precisa mais da sua presença. Porque a cada vez mais o ser humano busca outros deuses para si e distanciam da sua presença. Segundo lugar, Deus é Senhor da cidade. No versículo 4 ao versículo 7, vai estar falando do rio, da cidade de Deus. No meio dela jamais será abalada. Brama nações e faz ouvir sua voz. E o Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó, nosso refúgio. Então Deus é Senhor da cidade. Deus cuida da cidade. E lá na cidade de Jerusalém, naquela época, nós lembramos que havia ali, né, o contexto ali dos trabalhos, dos centros urbanos, os núcleos, que havia dentro da cidade o seu trabalho, as suas lojas, os seus comércios, os seus cultos, o templo de Salomão, as suas adorações, as moradias, e também havia lado de fora ali, né, as plantações, as colheitas, as atividades de pesca, né, e frutos silvestres. E quando havia uma iminente guerra surgindo, longínquo, na angústia corra para as muralhas, porque as muralhas das cidades eram tipo de uma proteção. Então tinha que correr logo, sair logo do campo e vir para a cidade para se proteger na cidade em suas muralhas. E a gente sabe que Jerusalém é toda cheia de muralhas, tinha suas 12 portas, depois foi reduzido para 8, mas ainda continua lá, como lugar de proteção à cidade. A gente observa também que o grande profeta Salomão, que compôs, né, palavras maravilhosas lá em Provérbios 18, versículo 10, ele diz que Deus é nossa torre forte. Torre forte é o nome do Senhor, o qual o justo se acolhe e está seguro. Deus é esse que nos acolhe, que nos guarda, aonde podemos descansar no Senhor. A Nova Jerusalém, que diz lá em Apocalipse 21, versículo 2, não fala que tem rios, mas no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1, fala
que então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, do trono de Deus sai um rio de água viva. E certa vez Jesus disse que quem crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Então, esse rio de água viva é o agir de Deus na nossa vida, é o agir do Espírito Santo, que move em nós, que age em nós e através de nós. Que bom sabermos que temos esse rio de vida que corre em nós. Porque, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos o santuário de Deus. E esse maravilhoso Espírito Santo de Deus corre em nós, corre nas nossas veias, o agir de Deus, o Espírito Santo de Deus move em nós. Creia, confesse ao Senhor Jesus como seu Senhor, deixe o Espírito Santo de Deus fazer morada na sua vida. E assim você então vai se sentir confortado no Senhor. Do nosso grande reformador, Martinho Lutero, foi um grande compositor, atuava na música desde pequeno, foi para a Universidade de Erfurt, e justamente nesse Salmo 46, ele construiu a sua mais bela canção, Castelo Forte é o Nosso Deus. Esse hino foi publicado, né, e editado em Wittenberg em 1528. E quem não conhece Castelo Forte é o Nosso Deus? E é verdade. Deus é o nosso castelo, onde podemos nos refugiar nele. João Calvino também, falando desse salmo, ele diz que o Senhor está no meio da sua igreja e ela não se abalará. Ele diz o seguinte: o salmista então mostra que a grande segurança da igreja consiste nisto, que Deus habita no meio dela e não se abalará. Então, lembrando que a igreja não é só o templo físico, mas a igreja é você. Você é o santuário de Deus, você é o templo de Deus. Por mais que as tempestades venham, por mais que a gente possa ver essas pandemias chegando, por mais que possamos ver, né, tristezas por todo lado, as pessoas em pânico, possamos saber que Deus tem cuidado de nós, que Deus é Senhor, que nós podemos encontrar refúgio forte diante do Senhor. E para terminar, Deus está acima de toda guerra. Aí nós vemos lá o versículo 8 ao versículo 11. Senhor diz: vinde e contemplai as obras do Senhor. Ele põe termo à guerra, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. Que maravilha! Deus está acima de toda guerra. O ser humano sempre viveu a fazer guerras, a contendas, sempre viveu a pelejar, a brigar, mas o Senhor é aquele que também põe fim à guerra, que para com a guerra. E mesmo que possamos ver tantas coisas acontecendo, o Senhor está no controle de tudo. Precisamos ter essa certeza, que Deus está no controle, que Deus tem cuidado de nós, que Deus tem nos guardado. E esse salmo que relata um acontecimento agora traz para mim um hino de fé que enfrenta todas as dificuldades, pois sabe a respeito daquele que venceu o mundo porque o amou. E aí nós lembramos lá de João 3,16. Que ele amou o mundo de toda maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê nisso? Você confia em Deus? Que Deus te ama?
Pastor, mas como eu vou pagar minhas contas? Hoje em dia a gente vê mais o que o pessoal está falando, né? E se eu adoecer, vai ter leito no hospital para mim? Quem vai pagar meu aluguel? E as compras? E podemos ver, né, vários lugares, pessoas agindo e trabalhando para ajudar outras pessoas. Glória a Deus por isso. É um gesto louvável de podermos estar oferecendo a mão amiga que ele está precisando. Mas Deus oferece muito mais. Deus oferece a salvação na sua alma. E ele queima as armas. As armas de guerra, nesse caso, são destruídas pelo poder do pacificador. Quando exércitos venciam os outros, conquistavam as outras nações, alguns pegavam aquelas armas e queimavam e as destruíam, para ninguém poder usá-las mais. Então, né, Deus é esse Deus poderoso que age, que põe termo à guerra, que queima, que destrói as armas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, nosso refúgio e fortaleza. O Deus de Jacó é seu refúgio e fortaleza. Você tem confiado em Deus, tem clamado o sangue de Jesus. Aquele grande pregador, conhecido como tocha tirada do fogo, John Wesley. Apesar dele ter tido 1,66 m, ele foi um grande pregador, foi um homem poderoso em Deus, de fazer grandes obras para Deus. Foi um líder do movimento metodista na Inglaterra do século XVIII. E no dia 2 de março de 1791, aos 88 anos, depois de pregar por 65 anos, quando estava na hora de partir para encontrar com seu Senhor, cantou alguns cânticos, já não conseguia mais, fraco, não conseguia mais elevar sua voz a Deus. As suas últimas palavras foram estas: o melhor de tudo é que Deus está conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Emmanuel, Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que aconteça tudo, Deus está com você. Deus tem cuidado. Deus tem agido na sua vida. Eu quero terminar falando sobre a história do alpinista. Conta que havia um alpinista que queria ser reconhecido, famoso, e decidiu escalar a montanha mais alta. E não quis dividir a glória com ninguém e foi sozinho rumo àquela montanha mais alta. E conta que ele foi subindo, foi escalando, e a noite ia chegando, e ele não quis perder tempo, ele continuou subindo. E logo a noite chegou, o tempo não estava favorável, a lua já não estava dando seu brilho, as estrelas, o tempo estava bem fechado, tudo bem escuro, tempo de trevas. E num dado momento que ele estava escalando, ele escorregou e caiu por alguns metros. E naquele momento, então, ele ficou pensando na sua vida, o que seria, o que estava acontecendo com ele, o que seria da vida dele. E ele fez uma coisa sublime, clamor a Deus: Senhor, socorre-me. Então, ele ouviu uma voz dizendo: crê realmente que eu possa salvá-lo? Ele disse: sim, Senhor, eu creio. E aí então aquela voz disse para ele: corta a corda. Depois de um profundo momento de silêncio, o alpinista se agarrou ainda mais à corda que o segurava. E aquela voz ainda de novo disse a ele: por que duvidas? Não crês que eu posso salvá-lo? Insistiu aquela voz: se creres,
verás a glória de Deus. E conta que a equipe de resgate, quando chegou no outro dia, encontrou aquele alpinista morto, congelado, com as mãos firmes àquela corda, a apenas 2 metros do chão, onde ele poderia fazer ali o seu acampamento. E em seu gravador de voz, ele deixou essa sua experiência registrada e concluiu com as seguintes palavras: e aquela voz me dizia para cortar a corda, mas eu não consegui. E em Isaías 41, versículo 13 diz: o Senhor nosso Deus nos segura pela mão e nos diz: não temas, que eu te ajudo. Creia nisso. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Por isso você não precisa temer. Creia somente. Vamos falar com Deus. Se você puder, feche os seus olhos. Eleve a sua mente, o seu coração na presença de Deus. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, mais uma vez elevamos a nossa voz ao teu trono de graça, suplicando pela nossa vida, nossa família, pelos nossos queridos familiares, os de perto, os de longe, que venha nos aumentar nossa fé, que possamos a cada dia crer que o Senhor está conosco, o Senhor está nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Ó Deus, abençoa, fala ao nosso coração com poder e graça, pois assim nós oramos e cremos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós e o socorro vem do Senhor. No nome daquele que vive e reina para todos sempre, que oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar.